Boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do Ministério Vida Pura. Eu sou o pastor Felipe, um dos líderes do Vida Pura. Se por um acaso você não me conhece, está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o nosso, que encontro que é esse, Ednei, que eu já nem sei mais, já me perdi todo. Nono encontro aí, consecutivo, toda terça-feira, 22 horas, horário de Brasília. É dia de aula do Ministério Vida Pura no YouTube. Pela graça de Deus, já estamos entrando no terceiro mês consecutivo, toda terça-feira, às 22 horas. Hoje nós vamos falar sobre o tema que venceu. Fiz uma enquete tanto no Instagram quanto no nosso canal do Telegram, e o tema masturbação venceu. Estamos aqui para falar sobre masturbação. Então, como é aula do Ministério Vida Pura, o que você tem que fazer? Pegar papel, pegar caneta e prestar muita atenção naquilo que eu vou dizer para vocês aqui nessa noite. Combinado? Podemos começar. Se você quiser mandar o seu boa noite aí, falar a cidade de onde você está falando, você pode mandar, que vai ser muito legal saber de onde você está assistindo o Ministério Vida Pura. É sempre um prazer. Beleza? Ufa, masturbação. Quero começar falando sobre algo da minha própria vida e da minha experiência com a masturbação. Irmãos, eu posso dizer para vocês que a masturbação se tornou algo mais poderoso do que a pornografia na minha vida. Porque tudo isso está dentro do pacote imoralidade sexual. Tanto a pornografia quanto a masturbação, da mesma forma, altera o nosso mapa neural. Ocorrem mudanças fisiológicas no nosso cérebro, com a criação de novos caminhos neurais para que o cérebro não entre em colapso. Então, todas as vezes que nós nos masturbamos e repetimos esse ato, o cérebro, ele não foi criado por Deus para a masturbação. O alto nível de dopaminas que são fabricadas seriam suficientes para fazer com que o cérebro entrasse em colapso na vida do masturbador compulsivo. Então eu me masturbo só uma vez por mês, eu estou tranquilo. Não, você não está tranquilo. Você só está criando o mesmo caminho de uma forma mais lenta, mas você está criando. Porque a masturbação, ela é uma fraude. O que Deus fez? Deus fez o homem para se relacionar sexualmente com a mulher, através da penetração. E os dois se tornaram uma só carne. E a masturbação é o sexo solitário, é o sexo egoísta, é o sexo que distorce a imagem de Deus. É porque vocês não se deram conta de uma coisa ainda. Eu já comecei a aula mandando conteúdo pesado. Essa aula aqui vai ser pesada de conteúdo bom. Tudo que Deus criou do nada. Ele criou do nada. Mas tudo que ele criou a partir de uma referência. Olha aqui. Isso é bom, hein? Eu tô falando isso logo de cara, que é para privilegiar os que chegam no horário. Tudo que Deus criou, ele criou do nada. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa criação, em hebraico, é a expressão ex nihilo, que significa criar do nada. Mas Deus não cria do nada de qualquer jeito. Deus cria do nada a partir de uma referência. Pergunto eu, qual foi a referência de Deus, então, para criar todas as coisas do nada, se nada existia? Tempo. Qual foi a referência de Deus para criar todas as coisas do nada, se nada existia? Ele mesmo. Ele é a própria referência da criação. Por isso que Salmos, capítulo 19, e Romanos, capítulo 1, diz que Deus colocou a sua marca na criação de forma que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Porque o que se pode conhecer de Deus está expresso na criação. Então, no último dia, o ateu
Não vai ter desculpa. Ah, mas não tinha como acreditar no Senhor, né? Como não, né? A própria natureza criada testifica a existência do Criador. E ele criou todas as coisas do nada a partir da referência dele mesmo, porque ele era o único ser que existia. E quando Deus cria o homem e a mulher para se relacionarem sexualmente, se tornarem uma só carne, qual é a referência de se tornar uma só carne? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a referência de um homem, um ser, uma mulher, outro ser? Ambos se tornam uma só carne na relação sexual. Deus ele criou isso do nada, mas ele tinha uma referência. E qual era a referência de Deus para criar isso? Ele mesmo. E aí nós sabemos que o nosso Deus, o único Deus, subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. 3 seres distintos, iguais no ser, em essência, em poder, distintos no fazer, no agir, mas que são um único Deus. O mistério da Trindade, que não pode ser explicado, mas ao mesmo tempo não pode ser negado. E pelo nosso Deus, o único Deus, subsistir em 3 pessoas distintas, que são um único Deus, Deus expressa sua marca na criação do casamento entre um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne. Qual é a referência de se tornar uma só carne no casamento? A Trindade, a existência de Deus. É muito forte isso. Então o sexo foi criado para um momento de entrega. O momento de proporcionar prazer para o cônjuge. Porque Deus estabeleceu em Gênesis 2:24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. E dentro desse contexto de se tornar uma só carne, Deus mostra que toda a nossa sexualidade ela foi colocada em nós para ser desfrutada dentro da união do casamento. Primeiro eu deixo meu pai e minha mãe, depois eu me uno à minha esposa e aí que eu me torno uma só carne. O sexo está reservado para dentro do casamento. E toda a expressão de sexualidade do ser humano está reservada para dentro do casamento. Foi para isso que Deus criou. Para que a glória dele fosse manifesta e fosse expressada. Toda vez que um homem casado tem relação com a sua esposa, ele está manifestando a glória de Deus. Deus olha dos céus e se agrada e fala: eis aí os meus filhos desfrutando daquilo que eu criei, que expressa a minha glória. E o que é a masturbação? É a fraude. É o contrário disso. É o sexo solitário. É a autogratificação. Não é a doação, mas é a autogratificação. Porque o sexo é doação. Se vocês lerem o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, vocês vão ver o tempo todo o amado instigando a amada ao máximo, proporcionando prazer à amada ao máximo. Ele não está falando assim: vem aqui, mulher, pega aqui, pega ali, fica dessa posição, fica naquela, faz isso, faz aquilo, vem aqui que eu vou dar um tapa na sua cara. Ele não está falando isso. Muito pelo contrário, ele está tratando a mulher de uma forma que ele vai passo a passo ali, satisfazendo todos os desejos sexuais daquela mulher. Entrega de prazer. Entrega. A relação sexual estabelecida por Deus é o marido que vai entregar prazer à esposa e a esposa que vai entregar prazer ao marido. E aí entra a pornografia na vida das pessoas e as pessoas só vão em busca de receber e destroem os seus casamentos porque entram nas relações sexuais dentro do casamento para receber prazer. Transforma o cônjuge em mero objeto sexual. Por isso que os casamentos estão sendo arruinados, destruídos de dentro para fora. E a masturbação entra nisso.
A masturbação é o sexo solitário, é a autogratificação, é desconfigurar a imagem de Deus na criação. Se Deus colocou na criação a sua imagem e o sexo, onde duas pessoas se tornam uma só carne, tendo como referência a sua própria existência na Trindade, a masturbação é o sexo solitário. É uma fraude. Vai contra a natureza. É totalmente antinatural. Esse papo de que faz bem, é para conhecer o corpo, evita doença. Se você não se masturbar, você é homem que não se masturba, você vai ter um câncer de próstata, você vai ter uma doença, não sei o que, papo furado. A própria neurociência já testifica que isso não tem nada a ver. Pelo contrário, aqueles que se masturbam alteram o funcionamento do cérebro, gerando uma atividade cerebral tão desgastante que qual é o sintoma que as pessoas têm depois? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pensamentos suicidas. As pessoas hoje começam a se masturbar cada vez mais cedo, e cada vez mais cedo os consultórios dos psicólogos estão lotados. Cada vez mais cedo as pessoas já pensam em suicídio. O índice de suicídio na Europa entre crianças e pré-adolescentes é altíssimo. Vai ver a sexualidade que eles vivem lá. Vai ver. Não precisa ir lá não, irmãos. Só pesquisar, só estudar, vocês vão ver o estilo de vida. Tudo isso motivado pela masturbação, que além de pecado, por desconfigurar a criação de Deus e ser um movimento antinatural, não, mas as mulheres precisam se masturbar, precisam conhecer os seus corpos, um papo furado. O que Deus fez foi um homem e uma mulher que deveriam casar virgens e um vai descobrindo o corpo do outro e satisfazendo o outro. Isso já vem no nosso, como é uma marca registrada no ser humano, você vai saber o que fazer na hora e vai conhecendo e vai desenvolvendo a sua sexualidade com a sua esposa e com o seu esposo. Hoje as pessoas já entram nos casamentos lotados de pornografia e aí eles vão viver uma sexualidade não baseada no que a Bíblia diz, mas baseado no que aprenderam na pornografia. E aí vão destruir os seus casamentos, vão destruir as suas relações. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E a masturbação, ela é tão viciante quanto, ou mais, do que a própria pornografia. A minha vida de masturbação, a masturbação é praticamente a porta do inferno. Porque quando você começa a se masturbar, isso se torna uma compulsão tão grande, tão grande, tão grande, que um abismo vai chamando outro abismo todos os dias. Eu precisava consumir pornografia porque eu queria chegar no ápice para poder me masturbar. O produto final do que eu queria era aquela masturbação. Quantas vezes eu não estive andando na rua e me deu vontade de me masturbar porque eu vi alguém, uma mulher andando na rua, eu queria já me masturbar. Ou alguém falou comigo. Você sabe como que eu já me masturbei? Eu vou contar um negócio aqui que eu acho que eu não contei em nenhum vídeo anterior aí. Sabe quando você liga para resolver um problema? Internet, televisão, próprio celular, você liga lá para conversar com o atendente e a pessoa fala do outro lado lá com você? Eu já liguei para resolver, o problema da internet da minha casa. Queria diminuir a conta. E aí, quando a atendente começou a falar comigo, né, saiu aquele menu que você aperta o 2, aperta o 5. Aí uma pessoa te atende. Alô? Senhor Felipe, tudo bem? Aqui é a Bruna, em que posso te ajudá-lo? Quando veio aquela voz, e eu, no auge do vício, né, da dependência sexual, eu olhei assim, eu falei, nossa, você pode me ajudar demais. A vontade de me masturbar já veio na hora. Na hora. A vontade de pedir um WhatsApp, a vontade de pedir
uma rede social, passa seu Facebook, passa seu Orkut. Naquela época lá era o Orkut. Passa seu MSN. Quase pedi o MSN da menina. E ela resolvendo o meu problema ali no telefone, e eu, caramba, acho que eu vou pedir o MSN dessa menina, e já querendo me masturbar. E claro que eu fui me masturbar depois. É claro que eu fui. E escravo totalmente da masturbação. Talvez você esteja dando risada aí do outro lado, mas você faz a mesma coisa, que eu tô ligado. Porque você passa a ser escravo dos seus desejos. E aonde você vai, você enxerga a masturbação. Nunca uma pessoa viciada em masturbação vai se satisfazer com a relação sexual. Não, eu sou solteiro e eu me masturbo porque eu sou solteiro. Então eu preciso aliviar de uma forma. Quem disse? A Bíblia não diz isso. Que o solteiro precisa se aliviar. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que os solteiros estão em posição de vantagem para poder servir ao Senhor. Porque o solteiro só se preocupa com o Senhor e o casado tem que se preocupar com a família. Então você está numa posição de vantagem. E aí, quando você casar, você vai perceber que a vagina, ela faz um tipo de pressão no seu pênis. E a sua mão faz outro tipo de pressão no seu pênis. As meninas vão perceber que a introdução do pênis é de uma forma. E massagear o clítoris para masturbação é de outra. E que muitas vezes, o que acontece? A penetração não vai nem encostar no clítoris. E você vai falar, nossa, isso é sexo? Eu sinto prazer quando eu massageio meu clítoris, mas na penetração eu não estou sentindo, eu sinto prazer, mas não é a mesma coisa. É claro que não. E a desconfiguração do sexo, que vem através da masturbação, vai causar insatisfação na relação sexual quando você casar. E aí você acha que casar vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Se você viveu o processo, vai te ajudar, lógico, porque você vai poder canalizar a sua sexualidade no seu cônjuge. Muito bem. Mas se não, você vai apenas destruir o seu casamento por causa da masturbação. Então eu vivia nessa neura masturbatória. Eu não podia conversar com a menina que vendia o pão. Eu não podia conversar na menina que vendia o pão na padaria, que eu achava que ela já estava dando mole para mim, já corria para casa querendo me masturbar. E esse é o relato que nós recebemos de diversas pessoas no nosso e-mail e no direct do Instagram, de pessoas que se masturbam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Eu lembro que na reta final, quando eu estava prestes a pedir ajuda, porque eu não aguentava mais a vida que eu estava levando, a masturbação nem era mais prazerosa. Eu olhava, me masturbava, chegava ao orgasmo e continuava ali, mas tudo isso para isso? Eu já nem sentia mais prazer no orgasmo no momento da masturbação, de tanto que eu me masturbava. Alto índice de ansiedade na minha vida. Alto índice de depressão, desânimo. Quanto mais você se masturba, mais desanimado você vai ser. Mais uma pessoa procrastinadora que deixa as coisas para depois você vai ser. Mais uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que fala assim? Eu não tenho forças. Claro que não. Você gasta toda a sua energia na masturbação. Porque o seu cérebro, ele é altamente bombardeado no momento da masturbação, altamente excitado, as funções cerebrais vão a milhão, e aí você se masturba, e para o cérebro não entrar em colapso, porque esse é um movimento antinatural, ele cria um novo caminho neural, ele se readequa. E eu já estava numa fase que a masturbação nem prazer estava dando mais. E aí, como que eu ia sair dessa? Cansado?
sem forças, extremamente ansioso, querendo resultados imediatos, sintomas depressivos, síndrome do pânico, e muitas vezes que a minha mão começava a suar, desejos suicidas, dos quais eu já estive aqui. Eu moro em São Bernardo do Campo, aqui tem uma represa que abastece não só São Bernardo, mas toda a região do ABC paulista e uma parte de São Paulo. E eu cheguei lá, na beira da represa, querendo pular. E hoje eu entendo que, mais do que o vício em pornografia que me levaram a essas condições, foi o vício em masturbação que me levou ao auge da depressão, da ansiedade e dos desejos suicidas. Pelo seu movimento antinatural e pelo estímulo cerebral que ela causa. Sair dessa não é uma missão fácil. Não tem como ser fácil. Eu fiquei 12 anos da minha vida afundado, cada vez mais. Agora não seriam 12 dias que resolveriam o meu problema. Bom, pega seu caderno aí e vai anotando aí. O que você precisa fazer para começar a vencer a masturbação na sua vida? Eu vou dar uma sequência de fatos, mas isso não quer dizer que o primeiro é o mais importante de todos, porque o mais importante de todos eu vou deixar por último. Tudo bem? Vou dar uma sequência de coisas práticas que você deve fazer, mas não é a sequência. O último que eu vou dizer vai ser o mais importante. Em primeiro lugar, você vai ter que falar para alguém que você é um masturbador compulsivo. Você vai ter que falar. E você vai ter que falar, não é para qualquer um. Porque as pessoas não vão entender. As pessoas vão falar que é falta de vergonha na sua cara. E se você é homem casado, a sua esposa vai falar, eu não sou bastante para te satisfazer, ela não vai entender. A esposa, na verdade, ela só passa a entender o problema do marido quando ela vem caminhar conosco no Vida Pura, porque nós fazemos todo um trabalho no processo da esposa. Mas isso é assunto para outra hora. Então não adianta você contar para sua esposa. E não adianta você contar para o seu amiguinho masturbador também. Você vai pegar seus brother aí que estão afundados na masturbação também e vai contar para eles para aliviar. Não. Você vai ter que falar com gente séria. Não adianta procurar um psicólogo. Desculpa, gente, não adianta procurar psicólogo. A psicologia, a psicanálise, elas podem ilustrar o problema e elas fazem isso. A neurologia vai mostrar para mim as alterações cerebrais. Mas a solução não está nesses lugares. A solução está no aconselhamento bíblico. Nós do Vida Pura pertencemos à escola do aconselhamento bíblico. E o Cid, com seus estudos de psicologia, psicanálise, o Cid é psicanalista e agora é um pós-graduando em neurociência. Ele tem o seu papel como função do Vida Pura extraordinária ao ilustrar o problema, ao mostrar as consequências do problema, ao mostrar a gravidade do problema, mas sabendo que a resposta da solução do problema só a Bíblia tem. É o aconselhamento bíblico. Então a sua primeira prática para vencer a masturbação, você vai ter que encontrar alguém que de fato saiba os males da masturbação, saiba o que significa isso, e à luz da Bíblia consiga começar a te mostrar o caminho da liberdade. Você não basta confessar para qualquer um. É preciso confessar para gente experiente no assunto, que saiba exatamente como as coisas funcionam. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto para vencer a masturbação? Você vai ter que ser extremamente radical. E isso não vai bastar. Porque o que é ser radical para essa geração de hoje? Você vai ter que cortar o seu acesso à internet. Ele vai ter que ser extremamente limitado ao zero. Porque eu não posso mais estimular o meu cérebro.
Porque qualquer coisa que estimula o meu cérebro vai me levar à masturbação. Eu não acabei de contar o meu testemunho da atendente do telefone? Se a mulher que eu não estou nem vendo, que está conversando comigo, já estava me excitando, aliás, me excitava, quanto mais aquilo que os meus olhos veem. Então, se você acorda e a primeira coisa que você faz no dia é pegar o seu celular, a primeira coisa que você faz no seu dia é pegar seu celular, você vai ser já bombardeado pelas imagens ali que ali estão. Seu cérebro já vai começar a trabalhar. Você não pode, e você não vai vencer a masturbação se a primeira coisa que você pega no dia é o seu celular. Você precisa acordar, não pegar nessa porcaria de celular, ir lá no banheiro, vai lá, faz as suas necessidades, lava o rosto, escova os dentes, acorda. Volta para o seu quarto, dobra os seus joelhos e ora a Deus. Oração. Você tem que começar o seu dia assim. Não olha para o celular. Não, Felipe, mas eu vou olhar no celular para ver a hora. Você não vai ver a hora no celular, você vai ver a hora no relógio. Não, mas o celular desperta para eu acordar. Arruma um despertador. Vocês sabiam que existe despertador sem ser no celular? Tem umas coisas aí que foram inventadas, faz uns aninhos já, hein? Escola um relógio que desperta. O relógio desperta, você acorda, vai no banheiro, faz o seu xixi, faz o que você quiser, lava o rosto, escova o dente, volta pro quarto, dobra o seu joelho, começa a orar a Deus. Aí depois disso você pega a sua Bíblia. Você vai pegar a sua Bíblia. E você vai ler. Mas você não vai fazer a Bíblia de caixinha de promessa. Abrir em qualquer lugar, sabe? Não, você vai ler a Bíblia sistematicamente. Escolhe um livro e lê ele inteiro. Ah, que bacana, Felipe. Vou escolher um livro e vou ler ele inteiro. Vou escolher Ezequiel. Ah, você nem sabe quem foi Ezequiel. Você nem sabe qual é o contexto de Ezequiel. Não começa assim, seja humilde. Pega o livro de Salmos, começa com Salmos. Lê o livro de Salmos inteiro. Não no mesmo dia, não estou falando de você ler no mesmo dia. Mas lê um capítulo, ou lê 2, lê 3 capítulos. Aí no outro dia você vai ler mais 3, e no outro dia mais 3. Mas comece assim. Comece o seu dia calmo. O seu cérebro ele precisa acordar e ser estimulado à luz de Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O seu cérebro ele precisa começar o dia dessa forma. Ele precisa começar o dia enxergando pureza, sem estímulos visuais. Por causa que qualquer estímulo visual pode te levar ao desejo masturbatório. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão anotando? Pelo amor de Deus, anota. Eu estou te falando o que você tem que fazer. Não quer vencer a masturbação? Estou dizendo para você. Então você começa o seu dia dessa forma. Depois que você viveu esse momento, e eu não estou falando... E olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Esse não é o momento devocional do seu dia. Não é o momento devocional do seu dia. Esse é o momento de acordar e colocar o seu cérebro em funcionamento à luz da pureza espiritual. Não é o seu momento devocional. Porque, por exemplo, nós temos aqui assistindo os nossos alunos dos 180 passos, dos devocionais Vida Pura. Tanto da plataforma 180 graus como do grupo de apoio. Tem os nossos alunos que estão aqui.
Vocês que já são nossos alunos, eu não estou dizendo do devocional Vida Pura ainda. Não estou dizendo. Eu não estou dizendo da sua prática devocional. Eu estou dizendo do despertar o seu cérebro de manhã. Depois que você fizer isso, aí sim. Que horas que você faz o devocional do Vida Pura? Não, eu faço de manhã quando eu acordo. Beleza. Então, antes de você fazer o devocional, você vai fazer essa preparação. Não, Felipe, mas eu só consigo fazer o devocional à noite. Então, você vai acordar mais cedo e vai fazer isso que eu estou te falando. Vai fazer essa preparação. Vai fazer essa preparação. Ainda não são os devocionais. Felipe, eu não sou aluno do Vida Pura, mas eu faço os meus devocionais de uma outra forma. Não estou falando desse momento ainda. Não estou falando desse momento. Estou falando de uma preparação para o cérebro acordar em pureza. Ok? Então, se você faz o devocional Vida Pura de manhã, aí você vai partir para os devocionais. Se você faz à noite, faz à tarde, vai ser um outro momento. Mas você quer fechar esse momento matinal com chave de ouro mesmo, na luta, passos práticos para vencer a masturbação? Acordei, fui ao banheiro, lavei o rosto, escovei o dente, voltei, orei, li um pouco a Bíblia, né? 3 capítulos de Salmo, 3 capítulos de Provérbios, não sei, 3 capítulos de algum evangelho. Terminou de ler? O ideal é você agora colocar um tênis, roupinha leve, fazer uma caminhada, faz uma caminhada, estabelece aí alguns minutos de caminhada ou quilômetro, termina a sua caminhada, volta para casa, toma um banho. Aí sim, agora está pronto para você começar o dia. Aí sim você vai fazer os devocionais Vida Pura, se por um acaso você faz os devocionais de manhã ou qualquer outro devocional na sua vida. Ou se você não faz de manhã, faz um outro horário, então aí começou a hora, o dia para você. Aí você vai sair para trabalhar, aí você vai sair para a escola, aí você vai sair para os seus afazeres. Felipe, mas para eu fazer tudo isso, eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo todo dia. Senão eu não vou conseguir. Qual o problema? Qual o problema? Problema nenhum. Acorde, disciplina, perseverança. Negue-se a si mesmo. Atitude. Atitude. Você quer mudar? Você quer mudar? Eu tô te falando o caminho. Tô te falando o caminho. Acorda 1 hora mais cedo. Só que você vai fazer isso, amigão e amigona. Não é um dia. Não são 2 dias. Não são 3. São todos os dias. Você vai habituar o seu cérebro a começar todos os dias da mesma forma, desacelerado e à luz de Filipenses 4:8. Oração, palavra. E se você quiser fechar com chave de ouro, caminhada e tomar um banho. Você vai habituar o seu cérebro e todo o seu organismo para um novo funcionamento. Eu comecei o meu dia alimentando o meu espírito, gastando energia de forma saudável através de uma atividade física e tomando um banho para dar aquela renovada. Essa é a primeira receita para você vencer a masturbação. Passos práticos. Segundo ponto. Como você vive no mundo, e o mundo é extremamente sexualizado, e por ser extremamente sexualizado, você vai precisar viver nesse mundo, você não vai se isolar dele, o que você vai fazer? Aí você vai pegar o seu relógio, ou o seu próprio celular, aí sim você vai poder usar o seu celular, e
você vai definir 3 alarmes. Um alarme de manhã, um alarme à tarde e um alarme no final da tarde. Por que 3 alarmes? Porque quando ele tocar a primeira vez, você vai ler mais um capítulo da Bíblia. Quando ele tocar 10, 11 horas da manhã, não sei que hora que você vai acordar, mas se você acordar bem cedo, às 10. Se você acordar um pouquinho depois, às 11. Ele vai tocar, você vai ler mais um capítulo da Bíblia. Depois, quando você programar ele para tocar de novo 2 ou 3 horas da tarde, você vai ler mais um capítulo da Bíblia. E aí, quando você colocar ele para tocar de novo em umas 6 horas da tarde, você vai ler mais um capítulo da Bíblia. O que eu estou fazendo? Você já ficou doente? Já teve que tomar remédio? O que o médico fala para você? Você tem que tomar o remédio de tantas em tantas horas, não é verdade? O seu caso é tão grave que não é tantas horas que você tem que ser. Você não pode ficar muitas horas sem o remédio. Você tem que tomar o remédio toda hora. Então, 3 vezes ao dia você vai colocar o seu relógio para despertar e aí você vai ler a Bíblia. O capítulo da Bíblia. Você pode dar sequência. Você começou o dia com Salmo 1, 2, 3. 10 horas você leu 4. 2 horas da tarde você leu 5. 6 horas da tarde você leu 6. Ao longo do dia você leu 6 capítulos de Salmo. Você está bombardeando a sua mente. O que eu quero fazer com isso? Eu quero, por estar vivendo no mundo, possivelmente, muito provavelmente, eu estou recebendo o bombardeio do mundo sexual. E aí agora eu preciso combater isso com a palavra de Deus. O impuro, eu vou combater com aquilo que é puro. E vou fazer dessa forma. E aí eu vou chegar à noite em casa, vou tomar um banho, eu vou jantar com a minha família. E aí eu vou ter mais um momento. Se a galera do Devocional Vida Pura que faz à noite, vai ter um momento do Devocional Vida Pura. Ah, mas eu já fiz o Devocional Vida Pura de manhã, porque eu vou fazer de manhã. Então, à noite, antes de dormir, você não vai dormir com o seu celular. Larga essa porcaria longe. Tira ele de perto da sua vida. Você não vai dormir com o seu celular. Se você for dormir com o seu celular, você vai ter estímulos outra vez, através dos seus olhos, estímulos visuais, e você vai ceder outra vez. Você precisa se livrar do seu celular à noite. Então, o que você vai fazer? Vai orar. Vai ler um livro. Quem aí é aluno do grupo de apoio tem 13 e-books só no Vida Pura para ler? 13. Só do Vida Pura para ler. Vai ler um livro. Vai acalmar a sua mente, alimentando a sua mente com aquilo que é puro novamente. Tudo isso por causa de um único objetivo. Você só vence a pornografia, e lembra que eu falei que ia deixar o principal por último? Eu te dei passos práticos. E esses passos práticos precisam te levar somente para um lugar. Você só vai vencer a pornografia de fato na sua vida quando você começar a encontrar de verdade e a viver uma plena e verdadeira satisfação em Deus. Nós nos masturbamos porque nós não estamos plenamente satisfeitos em Deus. O vício da masturbação nasce de um coração que não está plenamente satisfeito em Deus. O continuar nesse vício nasce ou permanece e cresce por causa de um coração que não está plenamente satisfeito em Deus. Da onde eu tirei tudo isso que eu falei para vocês até agora? De onde eu tirei todos esses passos que eu falei para vocês até agora? Vocês acham que eu tirei da minha cabeça? Tirei da Bíblia. Salmo 1.
que diz o Salmo 1? A partir do versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu estou eliminando tudo isso da minha vida. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A satisfação está onde? Na palavra de Deus. E nessa palavra medita dia e noite. O que eu falei para você fazer? Começar o dia, um momento de entrega. Ter momentos programados no seu dia para continuar se alimentando da palavra e terminar o dia novamente no momento de entrega. Lei do Senhor, dia e noite. Sua satisfação está na lei do Senhor. Se você fizer isso todos os dias, o seu verdadeiro prazer, a sua real satisfação, você vai começar a encontrar em Deus. Nós só vencemos a masturbação quando nós encontramos plena satisfação em Deus. Uma pessoa que se masturba é uma pessoa que não está plenamente satisfeita em Deus. E o que acontece com as pessoas que não se masturbam e que estão plenamente satisfeitas em Deus? Algo acontece com elas. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho da masturbação vai te levar para onde? Para a destruição. O caminho daqueles que não encontram satisfação plena em Deus é um caminho que leva para onde? Para a destruição. Mas aqueles que encontram plena satisfação em Deus, aqueles que abandonam a masturbação, porque ela só é possível de ser abandonada quando você encontra plena satisfação em Deus, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É uma pessoa que vive. Quem está preso ao vício da masturbação não vive. Eu não vivia. É uma escravidão que não te permite viver. A real liberdade de encontrar satisfação em Deus te coloca num caminho de ser essa árvore de bons frutos, de encontrar a plena satisfação no Senhor. Eu te dei aqui passos práticos para você mudar os seus hábitos e começar a encontrar plena satisfação no Senhor e de fato ser essa árvore de bons frutos. Deixa eu te fazer uma coisa, te fazer uma pergunta. Qual o seu propósito de vida? Você vive para se masturbar? Você vive para assistir pornografia? Essa é a função, esse é o seu propósito de vida? Não existe propósito em viver para assistir pornografia e se masturbar. E é por isso que a masturbação te leva a esse sentimento de depressão, de fracasso, de ansiedade, de pensamentos suicidas. Não há vida, só morte. Mas os caminhos longe da masturbação são caminhos de vida. São caminhos de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São caminhos de encontrar a verdadeira satisfação em Deus. E o que eu estou querendo dizer para você é que nessa noite você precisa começar uma nova história na sua vida, onde o destino dessa história é Cristo. É estar em Jesus e plenamente satisfeito nele. É estar vivendo com um real propósito de vida, de não ser um masturbador compulsivo simplesmente, de estar trilhando caminhos de morte, mas abandonar de vez esse vício, essa prática amaldiçoada, maldita, que destrói a sua vida, destrói o seu lar, destrói o seu casamento. E para os solteiros vai destruir o casamento que você nem começou ainda. E viver de fato os propósitos de Deus para cada um de nós. Viver de fato os propósitos de Deus para cada um de nós. É isso que eu estou querendo dizer para você.
Saia do lugar de morte e venha andar em caminhos de vida. E hoje eu não vou fazer que nem eu faço toda semana. Eu não vou fazer. Eu vou falar apenas uma vez. Se você está aí escravizado no pecado sexual, eu vou falar apenas uma vez. Você tem a grande oportunidade de caminhar com o Ministério Vida Pura. Nós temos 3 programas diferentes. Se arde no seu coração não somente o desejo de ser transformado, mas de ensinar outras pessoas, Felipe, eu tenho você, o Davi, o suporte, vocês do Vida Pura como exemplos de que eu quero ser transformado, mas eu também quero ser instrumento para que outras vidas sejam transformadas. Eu quero. Se isso queima, se isso arde no seu coração, você pode entrar para o grupo de apoio e também participar do programa de formação de missionários do Ministério Vida Pura. Nós não queremos pessoas prontas. Para o nosso programa de formação de missionários, nós queremos pessoas que estão com a vida arrasadas no pecado sexual. Porque é dentro do processo de restauração que você vai se transformar no instrumento do Senhor. Aquilo que era vergonha na sua vida, aquilo que hoje é vergonha na sua vida, vai se transformar em testemunho para a glória de Deus. E você vai ser instrumento do Senhor para que outras vidas sejam alcançadas. Então, se isso arde, se isso queima no seu coração, você vai clicar no link que o Ednei acabou de postar aí no chat ao vivo e vai fazer a opção do grupo de apoio Formação de Missionários. Porque isso queima no seu coração. Eu também quero levar essa mensagem. Eu também quero ser preparado, mas eu tô tão sem força, é você. Eu tô tão afundado no pecado, é você que eu quero aqui dentro. Quem eu quero para o grupo de apoio e formação de missionários? Aqueles que estão destruídos pelo pecado sexual e têm noção disso. Porque se existe algum tipo de orgulho, de soberba, eu acho que eu vou entrar para aprender um pouco mais. Eu não quero você. Eu não quero soberbo. Eu quero o humilde. Sabe, igual quando está o fariseu e o publicano orando, que Jesus disse? O fariseu ali todo arrogante e o publicano, Senhor, não tem misericórdia de mim? Não consegue nem olhar para o céu mais? É você mesmo que o Senhor está chamando nessa noite. Clica no link e faz a sua inscrição aí para o grupo de apoio e formação de missionários. Mas se você quer viver o processo de renovação da mente, porque não aguenta mais ser escravo do pecado, e não tem essa pretensão, não chegou a hora ainda, claro, não é para todos o ser um missionário para falar sobre o assunto, mas viver o processo de renovação da mente é para todos. E se você é um escravo do pecado sexual, você vai clicar no mesmo link, e aí vai ter a opção lá da plataforma 180 graus. E hoje mesmo você vai começar a dar os 180 passos rumo à liberdade do pecado sexual. Você vai deixar de ser escravo da masturbação. Você vai colocar em prática tudo que eu falei para você aqui nessa aula. E além disso, você vai ter os devocionais Vida Pura para todos os dias ter uma atividade diferente. Se você é uma esposa ferida, esse é o seu lugar. Você precisa viver esse processo para entender como é o processo do seu marido. Mas antes de qualquer coisa, nem que o seu marido não queira viver isso, é você viver esse processo para que Deus trate o seu coração. Trate o seu coração. E aí você vai aprender como todo esse universo de moralidade funciona e deixa Deus falar primeiro com você. Então é para você, esposa ferida também, porque lá na plataforma 180 graus tem o módulo Esposas Feridas. Então, hoje é o passo que você vai dar. Você vai lá e vai entrar na plataforma 180 graus, para ter acesso a todo esse material e deixar de uma vez por todas de ser escravo da masturbação. Combinado? São 2 caminhos. Os que querem em você e através, e os que querem para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu ministério. É você. É você. Então,
É isso aí, galera. O link tá aí. Aqueles que entrarem, é o maior conteúdo do Brasil, porque só de aulas dos devocionais nós teremos 180 mais 24. Quanto dá 180 mais 24? 204, correto? É isso? 180 mais 24 são 204. Só dos devocionais Vida Pura, vocês terão 204 videoaulas para, de uma vez por todas, serem livres da escravidão, da masturbação e da pornografia. Só no módulo devocionais serão 204 videoaulas. Meu Deus do céu. Não existe conteúdo maior, sem falar nos outros módulos que estão ali. Tá tudo pronto para você, de uma vez por todas, ser livre da escravidão, da masturbação e da pornografia. O link tá aí. Clica no link e venha caminhar conosco. Amém? Todas as explicações foram dadas. Agradecemos a Deus por mais uma aula abençoada. Sejam bem-vindos aqueles que entrarem para o grupo de apoio ou para a plataforma 180 graus. Será uma grande jornada ao lado de cada um de vocês. Vamos ser essa árvore de bons frutos. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro.